Abra sua Bíblia comigo bem rápido, que o meu tempo é curto, mas eu prefiro usar tudo que eu posso para a glória do Senhor. Amém? Hebreus, capítulo 7, aleluia, e o versículo 27. Hoje eu vou te falar sobre um missionário que ninguém conhece, aleluia, mas eu conheço ele, aleluia. Foi o homem que Deus usou para me ganhar para Cristo. Ele me perseguia. Para todo lugar que ia dentro da firma de onde eu trabalhava, ele estava lá. Meu Jesus. Eu falei, esse camarada é um fantasma. Desaparece e aparece. Desaparece e aparece. Senhor, tira esse homem da minha vida. Leve esse homem longe, porque ele está me perseguindo. Mas na realidade é Deus que estava fazendo isso. Amém? Hebreus, capítulo 7, versículo 27. Aleluia. Agradeço a Deus por todos os pastores, especialmente a Deus, né? Lógico. E o meu querido pastor Nilton, que me convidou para estar aqui compartilhando para vocês a palavra do Senhor, que nos deu vida e vida com abundância. Pastor, muito obrigado. Os demais pastores, tudo que... Não se esqueça do português. Quando vocês forem orar, orem por nós. Nós precisamos fazer uma grande obra lá nos Estados Unidos. E eu creio que Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Aleluia, Ele prometeu uma grande obra e Deus vai fazer. Amém? Hebreus capítulo 7, versículo 27 diz assim: que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo povo, porque fez uma vez só para todos, quando a si mesmo se ofereceu. A igreja pode sentar. Como já foi falado, com 10 anos de idade, meu pai foi para os Estados Unidos e levou toda a família. E eu cresci nos Estados Unidos e eu entreguei minha vida completamente ao pecado. Na realidade, era muito imundo no sentido da vida que eu vivia. Ganhava muito dinheiro, mas, no entanto, eu gastava tudo quanto tinha. Quase que vivi com 2 mulheres ao mesmo tempo. Um negócio foi muito sério. O inimigo me pegou de uma maneira que ele fazia de mim uma bola, me levava de um lado para o outro, né? Até que um dia lá no meu trabalho, esse rapaz que era um guarda lá no trabalho, o nome dele, David Quintel. David, nunca mais vi ele já há muitos anos. Não sei onde ele está, se ele está nos Estados Unidos, se ele já morreu, não sei. Eu só sei de uma coisa, que esse camarada, durante muitos dias, muitos meses, ele me perseguia no meu trabalho. E ele me falava de Jesus todo o tempo. Teve um momento que eu disse, olha, eu não suporto mais ouvir esse cara falar disso para mim. Eu tentava me esconder, eu tentava ir para um lado, ia para um outro andar. E de repente o camarada aparecia de novo lá e falava disso para mim. Até que um dia, Senhor, eu já não suporto mais. Ele me convidava todo o tempo para vir num momento de oração que ele tinha lá dentro da firma mesmo. E eu fui. Quando eu cheguei lá, entrei. Eu vi lá pessoas que eram eletricistas, pessoas de instrumental, trabalhavam em técnica instrumental. Outros eram plumbers, que trabalham com encanamento, né? Todo tipo de homem estava lá. E eu me sentei, nunca tinha orado na minha vida da maneira que eles oravam. E eles começaram a orar. Tinha Nazareno, tinha Batista, todo tipo de crente lá. E isso era dentro do trabalho, na hora de almoço. E de repente eles começaram a orar. E eu percebi que eles oravam como se Jesus estivesse na frente deles. Eu nunca tinha visto isso na vida. E quando chegou a minha vez, eu não sabia orar. Mas de repente eu comecei a sentir uma presença. Uma glória entrou naquele quarto. Parece que ninguém estava sentindo, sou eu. O amor de Deus invadiu o meu coração. E eu comecei a pensar, Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. Mas para encurtar, eu lembro depois de eles orarem, e eu não sabia orar, só senti aquela glória, aquela presença, aquele amor invadiu o meu coração. Acabou a oração, nós fomos para o nosso trabalho, eu também fui para o meu trabalho. Mas é interessante que aquela presença que eu comecei a sentir, aquela doce, aquele amor que eu nunca tinha sentido, que eu sabia que era Deus, de repente virou. No lugar de sentir aquela presença gloriosa, eu comecei a sentir como se alguém estivesse batendo no meu coração. Aleluia. Acabou o trabalho e fui para casa. Eu tinha o costume de sempre parar num clube com os amigos, de sair do trabalho e beber. Mas naquele dia foi diferente. Eu não me senti bem. Eu falei para um amigo meu, eu tinha perdido a minha licença, porque eu corri com o carro, bebia demais, né?
dos clubes, então eu não tinha carro, alguém me levou para casa. E eu tinha o costume de deixar lá no clube. Eu disse, não, hoje você não me deixa no clube. E aquele negócio batendo no coração, quase que eu não podia mais segurar. Ele disse, não, me leva para casa, porque eu não tenho condições de ir para o clube hoje, tá? Quando eu cheguei na minha casa, eu morava no terceiro andar, e sozinho, a pessoa que vivia comigo, uma moça, uma mulher, ela não estava lá naquela noite, ela trabalhava de noite, eu trabalhava de dia, e aí, aliás, eu trabalhava de noite, ela trabalhava de dia, e quando eu cheguei em casa, o Espírito de Deus, eu me coloquei de joelhos e falei, o que é que tu queres comigo? O que é que o Senhor quer comigo? O Espírito Santo falou para mim, abre a Bíblia, eu vou falar contigo. E quando eu abri a Bíblia, a primeira coisa que aconteceu, aleluia, eu senti que as camas caíram dos meus olhos, aleluia. E eu comecei a entender a Bíblia, porque nunca entendi ela. Li a Bíblia de um lado e do outro, li Levítico, não entendi nada, pastor. Mas naquele momento, quando aquelas escamas dos meus olhos, este livro, a Bíblia, virou um livro vivo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus começou a falar, aleluia. E Deus começou a revelar, aleluia. E Deus começou a trabalhar na minha vida. O livro ficou um livro vivo. As palavras saíam dela e entravam em mim. E eu senti o efeito, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E quando chegou nessa parte aqui, eu era católico, eu disse, eu vou morrer católico, ninguém me manda, ninguém vai converter a minha vida, eu vou morrer católico. Aliás, eu sabia que se eu me convertesse, eu ia ser rejeitado para a minha vida. Como foi, né? Daí, quando chegou aqui, nesse versículo aqui. Porque não tem necessidade como sumo sacerdote de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez uma vez para todos. É a palavra certa que eu queria. Uma vez para todos. Naquele momento, quando eu estava lendo isso aqui, eu tive uma visão. E nesta visão, eu me vi entrando dentro de uma igreja católica. Era comum, eu vi isso sempre na minha vida. Desde criança eu vi isso. E o Senhor falou comigo, olha meu filho, olha para frente agora. Olha para o altar. E eu olhei, quando eu olhei para o altar, eu vi o sacerdote, que eu vinha, como eu já falei, via aí sempre na missa. E o Senhor disse, olha para ele. E ele pegou e viu, eu vi tudo. Eu vi na minha frente. De repente o Senhor disse, olha lá. E quando eu vi o sacerdote pegando a hóstia, como sempre, e fazendo isso, quem é católico, quem conhece muito bem isso, né? O Senhor disse, eles fazem isso todo o tempo. Mas não tira pecado. Mas eu fiz de uma vez para sempre, naquele momento, aleluia. A presença de Deus, aleluia, me tomou de uma maneira que eu comecei a sentir que alguém tirou uma bolsa, um saco de batata, de pedra das minhas costas, aleluia. E eu fiquei leve, aleluia. Jesus Cristo, Ele salva, o seu sacrifício é poderoso, não precisa de outra coisa, a não ser o sacrifício de Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E naquele momento eu me senti uma pessoa leve, feliz, cheia da graça, cheia de poder. Igreja, depois desse encontro com Jesus, eu me levantava de manhã, e eu sentia a presença de Deus. Eu não sentia os meus pés. Eu ia para o trabalho, parece que eu estava flutuando. Eu chegava no trabalho, parece que estava flutuando. E isso aconteceu não um dia, não dois, mas isso aconteceu por semanas. E chegou um momento na minha vida que eu disse para o Senhor, Senhor, se o Senhor continuar desta maneira, o meu coração parecia que ia arrebentar. A presença dele era tão poderosa. Eu disse, Senhor, se o Senhor não parar, o Senhor vai me matar. Eu disse, Senhor, para com isso, Senhor. Eu não consigo viver dessa maneira. É muita coisa, Senhor. Eu entro no banheiro, eu não sinto o que estou, Senhor. Eu fico falando de Jesus para todo mundo. Todas as pessoas no meu trabalho acharam o cara ficou louco. O homem está louco. Ele disse, está sentindo Jesus. Ele disse, nem sente as pernas, sem tocar no chão, aleluia. E é verdade, ele ia para casa, chegava em casa, Jesus estava lá sentado na minha cama. E ele dizia, vem filho, vem filho, aleluia. E ele me abraçava, aleluia. Porque eu fiquei sozinho, todo mundo me rejeitou. Presta atenção, eu sou português. Eu não sei, eu queria que a mesma cultura. Português, filho, não faz nada em casa. Ele só tira a calça, joga por lá, tira o sapato, joga, e a mamãe pega e vai, não é isso? Mas quando eu me converti, perdi tudo isso. Não tinha ninguém para fazer mais para mim. A moça que estava me abandonou. Oh, Jesus, e agora?
Agora o negócio ficou preto para o pastor Manny. Eu não era pastor Manny naquele tempo. E Senhor, e agora como é que eu vou cuidar da minha vida? Nunca passei uma calça, nunca fiz um ovo, nunca fiz, nem que essa água eu fazia. Sabe o que é que Deus fez? Deus começou a tocar nos irmãos da igreja. Um chegava lá: oi, irmão Manny, tudo bem? Eu, tudo bem, querido. Jesus é bom demais. Alabaxu. E daí, uma dizia assim: eu vim aqui para limpar a casa. Oh, glória. Outro dia, eu vim aqui para lavar a roupa. Aleluia. A minha esposa, que ela não sabia que ia ser minha esposa, um dia bateu na minha porta com outro irmão e disse: nós viemos aqui para limpar a tua casa e limpar o pó. Eu disse para ela: vai limpar o meu quarto, vai limpar o meu quarto. Ela foi e disse: eu falei: Jesus, me dá essa mulher, Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz: deleita-te do Senhor e Ele te dará o desejo do teu coração. E Ele me deu ela, e é um prazer, aleluia. Eu sou um cara feliz, aleluia. Eu tenho uma minha brasileira. O meu Jesus é poderoso. O que é que eu preciso de mais, se eu já tenho tudo? Olha só o que eu tenho aqui. Olha só que coisa linda. Eu tenho uma família tão grande. Meu pai me rejeitou, minha mãe me rejeitou, meus irmãos disseram: o camarada está louco. Ele tomou uma droga que fez, porque eu me drogava, tá? E o negócio era sério, sabe? A droga pegou conta dele. Ele não sabe o que está fazendo mais. Ele parece que está falando com Jesus, mas não está. O cara está louco, está entendendo? Mas Deus continua trabalhando na minha vida, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em todo esse tempo, aleluia, aí no mesmo livro, né? Deus me mostrou, me deu uma outra coisa. O que foi, pastor Manny? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo também de novo. Em Hebreus, aleluia. Capítulo 9, aleluia. Urabaçanda. Esse é o Jesus que nós servimos, amém, igreja? Hebreus, capítulo 9, e o versículo 12, aleluia. Aqui foi demais. Depois do Senhor falar comigo, e este livro virá um livro vivo, aleluia. Eu estou falando vivo mesmo. Eu não entendia nada da Bíblia quando eu lia. Mas nesse dia, a Bíblia ficou um livro aberto para mim, onde eu comecei a entender tudo. Nesse versículo: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo meu sangue, o próprio sangue entrou no santo dos santos, uma vez por todos, aleluia, tendo obtido eterna redenção. Neste momento, quando eu li este versículo, a palavra sangue, pastor, saí da Bíblia e entrou dentro do meu coração. E eu comecei a perceber que eu olhei para mim, estava me vendo, o sangue passava, e passava, e passava, e passava. E quando passava, as trevas ceia, passava o sangue, as trevas ceia, passava o sangue, as trevas ceia, até que chegou até a última ponta dos meus pés. E quando acabou, eu estava salvo, aleluia. Eu não sabia louvar o Senhor. Eu pulava em casa e gritava em casa. O dono da minha casa, que morava no primeiro andar, disse: meu Deus, o que é que está acontecendo? Ele chegou lá em cima, bateu na porta: o que é que está acontecendo com você? Eu tive um encontro com Jesus Cristo. Jesus Cristo me salvou, me transformou, me libertou, a me deu vida eterna. Eu estou salvo. Ele me transformou. Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Eu não sabia falar aleluia. Eu dava eu pulava, porque a presença de Deus é tão poderosa. Aleluia, 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 aleluia. Uma certa vez cheguei em casa, os demônios me atacaram, porque a presença dele era muito poderosa sobre a minha vida. E eles começaram a trabalhar na minha mente. E eles disseram: nós vamos matar você, você não vai nada. Não, nós vamos destruir a sua vida. E eu comecei a acreditar. E de repente, aleluia, eu me sentei na minha cama e eu percebi que os demônios entraram dentro do meu quarto. Veja só, demônios, eu vi. Deus me permitiu, aleluia. Eles entraram dentro do meu quarto. Um pegou e colocou a mão na boca. Um não podia respirar. O outro colocou a mão no meu pescoço, querendo me afogar. E os outros me amarraram. Eu não tinha como falar, abrir a boca para que Jesus operasse. Mas de repente, Deus trabalha de repente. De repente, veio um vento impetuoso. De repente, não é preciso muita coisa. De repente, aleluia,
O negócio abriu na minha frente, eu tive uma visão de novo. Eu vi o meu mestre na minha frente. Eu não estou. Isso não é história de corechinha, não. Isso é uma realidade. O nosso Jesus está vivo. E se Ele está vivo, Ele pode se manifestar. Ele pode falar contigo. Ele pode libertar. Ele te dá vitória. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está aqui. E se você ainda não teve uma experiência com Ele, como eu tive, Ele não faz isso de ninguém. Ele é o mesmo ontem. Ele te ama da mesma maneira. Não importa a tua cor, não importa a cultura, não importa a roupa que você tem, importa você abrir o seu coração. Aleluia. Naquele momento eu não conseguia falar. Eu dizia: Senhor, me ajuda. Eu olhei e vi Jesus. Quando eu olhei, eu não consegui ver o rosto dele. Brilhava luz. E de repente, eu clamando dentro de mim: Senhor, me livra desses demônios. Eu não pertenço mais a eles. Eu fui comprado pelo teu sangue. O Senhor tem promessa na minha vida. Eu não posso morrer através deles. O Senhor vai cumprir na minha vida aquilo que o Senhor falou. Deus me falou que Ele ia me levar às nações. Deus me falou que Ele ia fazer uma grande obra. E eu olhava para mim e disse: eu, um João ninguém, eu, que venho de uma cidade tão pequena que nem o mapa demonstra ela, mas Deus não está à procura dos grandes, dos poderosos, dos eleitos. Deus está à procura dos pequeninos. Sabe por que Deus faz isso? Para confundir os grandes. Aleluia. Deus não pega nos sábios deste mundo, Ele pega nos loucos do mundo para confundir os sábios. Aleluia. Ele pega as coisas desprezíveis, jogadas de lado, onde ninguém dá mais valor. Mas o nosso Deus, Ele é especialista em pegar as coisas que o homem joga fora para confundir os homens. Ei, para de ser mesquinha. O teu Deus não é mesquinha. Não, Ele é o Todo-Poderoso. Ele fez os céus e a terra. Ele está aqui. E se Ele quiser, Ele pode transportar você para o outro lado, como Ele fez com Filipe. Ora, baixou. Pode ou não pode? Pode? Ele me trouxe. O negócio é sério com Jesus. Aleluia. Naquele momento, quando eu estava nessa agonia, parecia que o inimigo queria me matar. Eu fiz: Senhor, me ajuda. De repente, pastor Márcio, de repente, o Espírito, Ele falou e eu ouvi dentro de mim. Não sei como é, não vi os lábios dele nem nada. Eu só que Ele falou dentro de mim. Ele disse: filho, chama filho para mim. Oh, glória. Se eu sou filho, eu tenho direito a tudo. Aleluia. Se eu sou filho, eu herdeiro com Ele. Se eu sou filho, demônio, você tem que obedecer. Se eu sou filho, aleluia, Ele me deu poder. Se eu sou filho, aleluia, Ele me dá coragem. Se eu sou filho, aleluia, Ele me dá a sua palavra. E naquele momento, para de pensar pequeno, mas pense em coisas grandes, porque o Deus que nós servimos, Ele trabalha nas coisas pequenas para fazer coisas. Você está entendendo? Você está entendendo? Naquele momento, eu falei: Jesus, me ajuda. Quando eu falei isso, Ele falou: filho, usa o meu sangue. O maná baixou. Se você souber o poder deste sangue, esse sangue pode purificar o maior pecador. Este sangue faz que os demônios conheçam quem você é e quem sou eu, porque o sangue de Jesus é a marca, aleluia, que nós temos, que quando o inimigo olha para mim e para vocês, com esse eu não posso tocar. Ele tem a marca do sangue, ele tem a marca do Nazareno. Esse é diferente, ele não é religioso, ele tem um relacionamento com Deus. Ele é filho dele. Ei, eu quero te falar uma coisa: Satanás sabe que você é filho de Deus, e ele sabe muito bem que se você começar a usar a arma do Espírito, aleluia, ele será derrotado.
Aleluia. E naquele momento, aleluia, eu falei: há poder no sangue de Jesus. Quando eu falei isso, eu vi no mundo espiritual os demônios se jogando para a janela. Abaixou. Um saia para a porta, para a janela, outro para o teto da casa. Eu fiquei totalmente livre. A presença de Deus pegou de novo. Dormi a noite inteira nos braços do meu mestre. Eu não estou inventando. Eu senti os braços dele. Ele me abraçou. Ele me disse: tu és o meu filho. Eu tenho um prazer de estar contigo, porque você me ama. Eu transformei a tua vida. Eu te coloquei no meu reino para fazer a diferença. Você vai falar para o teu povo que eu sou o único Deus verdadeiro e não há outro. Aleluia. Para tristeza minha, e eu vou encerrar. Como é bom servir Jesus. Como é bom. Vocês estão de parabéns. Esse país é lindo. Essa cidade é linda. Esse povo é lindo. Porque a presença de Deus está em vocês. Eu fico bobo. O meu queixo cai. Estou ficando gordo. Pensei que ia perder peso no Brasil, mas não. Cada vez mais gordo estou ficando. É carne. De manhã a carne. À tarde a carne. À noite a carne. Oh, meu Deus. É pizza com ice cream. Nunca vi na minha vida. Pizza com ice cream. Jesus tem misericórdia. Sorvete, ice cream. Ice cream. Ice cream, ice cream, ice cream, ice cream. Hey, glory. Aleluia. Aleluia. Uma certa vez, de tanto sentir a presença de Deus, eu ouvi um preletor falando sobre o batismo do Espírito Santo. Eu falei: meu Deus, esse negócio é para mim. Eu sou um cara muito... Eu tenho 57 anos. Falei: dá do Senhor, cuida comigo, tá? I love you. E eu cheguei no trabalho. Veja como o diabo trabalha. Falei: Senhor, aquele preletor ontem à noite, eu ficava maravilhado da maneira que o brasileiro usa, da maneira que ele prega. Aliás, a primeira vez que eu vi um preletor pregar era brasileiro. Eu falei assim: Senhor, eu quero pregar como ele. Se não for, não quero pregar nada. Eu não estou enchendo bola de ninguém, é verdade. Você crê? Não crê, o problema é seu. Nada é essa. E daí, eu falei: Senhor, me batiza com o Espírito Santo. No trabalho. Trabalho, pastor. Eu entrei num quarto e estava sozinho lá. Eu falei: Jesus, batiza com o Espírito Santo. Aquele negócio que o pastor está falando, eu quero. Ele disse que é poder para expulsar demônios, curar os enfermos. Se vier uma coisa, um motivo na palavra, não é isso que a Bíblia diz? Colocar as mãos sobre os enfermos e são curados. Eita, caralho, Ei, o que é que você quer mais? Explica. O que é que você quer mais? Tudo está aqui. Tudo que você precisa está aqui. O pior que não existe pior na realidade. O pior que você acha que está aqui é o melhor. E eu falei: Senhor, me batiza com o Espírito Santo. E eu pensei que o negócio ia vir de cima, pastor. Eu pensei, de cima, né? Eu comecei a sentir um negócio daqui dentro. Verdade? Verdade? Eu pensei que ia vir de cima. Ah, ok. Aleluia. Vem aquele vento impetuoso e encheu toda a casa e firo línguas de fogo sobre a cabeça deles. E eu falei: é agora, vai vir de cima. E eu comecei a sentir um negócio no estômago. O negócio é esse. Foi subindo.
rios de água, rios, e foi subindo, e foi subindo, e foi subindo, e eu sozinho no lugar, eu pensei, ninguém vai me ver, eu vou falar em língua estranha, quando chegou aqui na garganta, sabe o que aconteceu? Satanás chegou no meu lado e disse, fala em língua estranha aqui, você vai ver, vai entrar aqui alguém, e vão pensar que você é um doido, louco, eu falei, Jesus não brinca não. Se você não quer, não dá. Pastor Márcio, a vergonha minha parou. Senti a presença de Deus. A presença do Senhor continuou. Está entendendo? Se passou 1 ano, e Jesus batiza com o Espírito Santo. Se passou 2 anos, Jesus batiza com o Espírito Santo. E aí na igreja, camarada, criança, ao meu lado, falava língua estranha, ia ficar. Ai meu Deus, na minha frente uma velhinha falando isso, ai Jesus, passou-se 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos se passaram e Jesus me batiza com o Espírito Santo. Eu quero o batismo. Nada. Sentia a presença de Deus, Deus me usava para evangelizar, ganhava pessoas para Cristo, mas não tinha batismo com o Espírito Santo. Se passou 10 anos. 10 anos, igreja. Eu vi a minha esposa, muitas vezes, aquela brasileira esquisita, ao meu lado, falando em língua estranha. Eu falei, essa minha fala. Meu Jesus, eu ficava na carne. Eu queria ser batido com o Espírito Santo. Um dia, eu fui convidado para um culto. O Marcos Feliciano estava pregando. Rapaz, parece quando ele era... Porque não posso julgar ninguém, é o problema com ele, com Deus. Anyways, um culto abençoado, pastor. Presença de Deus invadiu. Era a primeira vez que eu vi um homem na minha vida. Desde que ele começou a pregar, até o fim dele pregação, eu chorava, e chorava, e chorava, e chorava. Ele apagou de pregar, pessoas sendo envolvidas no poder de Deus, batizado com o Espírito Santo. É hoje é minha oportunidade. Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Senhor. Estou encerrando. Para encurtar. Acabou o culto. Todo mundo foi embora. Eu me levanto daquele lugar. E cabeça baixa. Falei, Jesus, o Senhor não quer me batizar com o Espírito Santo. Não. E eu fui pelo corredor. Minha esposa foi mais na frente. Quando eu ia saindo na porta para fora, de repente, eu olhei para o lado. Eu olhei assim para a minha esquerda. Está um grupinho de jovens. Né? Eu senti de chegar perto deles. E quando eu coloquei a minha mão nas costas de um dele, quando veio o negócio, foi um enchente. Eu falei em língua estranha no meu carro. A noite inteira falei em língua estranha. Acordei no outro dia da manhã falando em língua estranha. Fui para o trabalho falando em língua estranha. Voltei para casa falando em língua estranha. Ei, até hoje eu estou falando em língua estranha. Porque sabe quando eu falo em língua estranha, o diabo fica furioso. Ele não sabe o que ele está falando. Fala em língua estranha. Fala em língua estranha. Mas tem tempo. Fala em língua estranha. Quando você fala em língua estranha, Satanás fica furioso. Vamos colocar em pé. Vamos colocar em pé. Vamos colocar em pé. O mesmo Jesus que me batizou com o Espírito Santo, Ele está aqui. Ele está aqui. Ele é o mesmo. Ele não muda. Ele diz ficar em Jerusalém. Para quê? Para que seis revestidos do meu poder. Para quê? Para fazer show? Para se mostrar? Não. Para que você possa projetar para o mundo o meu poder. Nós fomos na igreja do pastor Edson.
oramos. Jesus batizou 6 pessoas. Anderson, cara bonito que você é, cara. Aleluia. Daí nós oramos. Jesus batizou 6 pessoas com o Espírito Santo. Ele é o mesmo, Ele não muda. Não acha que Deus não quer te batizar. Ele quer te batizar. Ele prometeu, aleluia. Se você buscar, você vai me achar. Quem bater na porta, a porta vai se abrir, aleluia. E Ele está aqui. Eu não vou convidar ninguém, mas mesmo no teu lugar, a Bíblia diz que eles estavam sentados, aleluia. E de repente, um vento impetuoso encheu toda a casa, e foram vistas por eles línguas de fogo repartidas sobre as cabeças, e todos eles foram cheios do Espírito Santo e magnificaram a Deus. Começa agora a receber, começa agora a confessar. Abra a tua boca, abra a tua boca. Deus só pode encher quando você abre a boca. Para de ficar no boca calado. Leve ao Senhor e receba.